Boa noite, você que está ligadinho aqui no programa Sou Bem-Sucedido, aqui na BMC News, nosso encontro de todo domingo às 18 horas. Estou com ele aqui, nada mais nada menos que Vandique Silveira. Vandique Silveira. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, como vocês estão? Já anota aí e fala com a Keila. Fala com a Keila porque é o seguinte, ó, deixa eu explicar para você aí, você entender bem. Todos os telespectadores da BMC News que assistem o programa Sou Bem-Sucedido tem de presente uma semana de mentoria com na Vandique, faixa. Na faixa. Que? Isso é um dado muito importante, na faixa. Na faixa. E nós não somos vascaínos. Então você tem com o Vandique Silveira uma semana de mentoria, nessa mesma semana comigo, e nós temos mais 10 especialistas. E é fácil, é só você pegar o seu celular, coloca aí a câmera no QR Code, você vai cair diretamente, né, o contato com a Keila. Fala com a Keila! E lá você já vai aí pegar o seu presente e já ter uma semana com a gente, ok? Vandique Silveira, o cara é o mestre, Meus caros, eu tenho o prazer, o orgulho e a honra de apresentar uma pessoa que orientou muito da minha vida. Muito do que eu sou, eu devo a ele. Principalmente por ter reconhecido alguns talentos que nem eu sabia que eu tinha. Nós estamos falando de uma pessoa que está na 4ª ou 5ª carreira, imagine isso, e a capacidade, a flexibilidade de mudar. Que uma das coisas mais preocupantes no ser humano é a nossa inflexibilidade. As pessoas, elas se ossificam de uma maneira que elas jamais acreditam ou querem sair daquele lugar que a gente chama do quê? Nossa zona de conforto. Porque da zona de conforto, você passa por uma zona de medo. Porque sair da zona de conforto gera medo, incerteza. E você tem que passar por esse pântano escuro, porque ao passar e desenvolver as musculaturas mentais, emocionais, você entra na zona de aprendizagem. Na zona de aprendizagem, você abre a sua mente e começa a absorver isso que está ao seu redor. Faz sentido, toma decisões, se empodera. Uma vez que isso passa, você entra na zona de crescimento. É a maneira com que o ser humano cresce em todos os desafios da nossa vida. A gente passa da zona de conforto, a gente vai para a zona do medo, ninguém gosta de mudar, as coisas novas não são boas, de repente a gente se acostuma, a gente aprende, começa a aprender muito rápido, começa a absorver e aí a gente cresce. E essa pessoa me ensinou exatamente isso. Caríssimos, eu gostaria de apresentar o meu ex-chefe. Foi seu chefe? Foi meu chefe. Ah, hoje eu vou fazer várias perguntas. Walter Alba, meu ex-chefe. Hoje é uma mistura de mentor e pai, que é uma coisa muito importante. E a carreira do Walter é interessante, porque o Walter é argentino, foi executivo, começou a carreira como economista, estudou economia na Universidade de La Plata, Argentina. Aí trabalhou na Ernst Young, uma das maiores consultorias e auditorias do mundo. Foi trabalhar na Swift, né, de alimentos, uma das maiores, aliás, é a maior do mundo em carnes, eu acho que já foi. Em carnes preparadas, né, não é carne in natura. Né, e depois foi para o Citibank, veja a coisa, né, foi para o Citibank, depois foi para o ING Barings, e depois já era ING, não era mais ING Barings, porque a rainha perdeu o Barings com a confusão que aconteceu em 87. E depois foi para o IBMEC, um dos fundadores do grupo IBMEC, uma das pessoas que criou, desenhou o MBA moderno em finanças, fez mestrado na Universidade de Londres em finanças corporativas empresariais, foi professor, tem 2 livros escritos, vocês vão entendendo que a coisa vai indo, né? Hoje ele é Master Coach e foi o head de estratégia da Mazars, que é um dos grandes grupos de auditoria e consultoria, uma empresa de origem francesa. Com isso eu gostaria de apresentar a vocês Walter Alba. Walter. Muito bem-vindo. Bom, muito obrigado para vocês, agradeço muito essas palavras. Realmente, Vandique gosta muito de mim. Eu gosto muito, mas não minto, eu falo a verdade. Daqui a pouco eu vou começar a perguntar como era ser chefe dele. Daqui a pouco a gente vai querer saber um pouquinho disso também. Não sei se eu vou poder perguntar também. Brincadeira, mas você é argentino, então? Sou. E o que veio fazer aqui no Brasil? Eu fui convidado a vir para aqui. E era no momento que a Argentina estava igual que agora. Ah, e o Brasil estava estourando. E Brasil tinha más de 100 millones de pessoas.
E eu pensava naquela época, Brasil é o futuro. E isso foi o que me inspirou. E vim aqui, depois não quis voltar, tínhamos uma pequena empresa de sistemas com um sócio meu, José Finkelstein, e aí vim eu primeiro e ele cuidava da empresa. Aí me disse, volta que acá está estourando. Ah, eu não volto. E aí nos separamos. E aí eu fiquei acá e realmente, não sei, foi uma questão assim de amor à primeira vista. Você veio para cá com quantos anos, Walter? 38. 38 anos. Veio com a esposa, Juliana. Não vim sozinho. Depois, Mas depois que trouxe Juliana e Duílio. meu filho. Ô Walter, eu já fiz pergunta aqui para alguns estrangeiros que vieram para cá, né? Por que você acha que nós brasileiros, às vezes, temos tanta dificuldade de enxergar oportunidade no nosso país e às vezes as pessoas que vêm de fora têm mais facilidade para ver oportunidades aqui? Por que você acha que existe essa dificuldade? Nós brasileiros, às vezes, não vemos um país de oportunidade, mas às vezes os estrangeiros conseguem ver mais oportunidade aqui. Bom, é uma questão que tem a ver com coaching. De ver vários pontos de vista da mesma realidade. Normalmente uma pessoa com um background diferente consegue ver coisas que nós não vemos. Sim. E isso, ao inverso, também é certo. O brasileiro é um empreendedor nato e onde vai bem sucedido. Sim. Então, no Brasil é um cara muito trabalhador. A gente não percebe isso. Se trabalha muito aqui. Eu vim aqui no Citibank, cara, em alguns sistemas, naquele tempo era técnico, 20 horas por dia trabalhando. Dias e dias e dias, sem sábado e sem domingo. É outro mundo. Hoje em dia já não se gosta disso. E ele veio aqui aos 38 anos e construiu uma grande história, né, Vandinho? Conseguiu construir uma história fantástica. As experiências do Walter na Swift, né? A Swift estava quebrada quando o Walter veio para cá. Uma das coisas importantes que ele veio fazer é consertar a Swift. E a Swift tinha problemas de incompetência, de corrupção, quer dizer, tudo que podia estar errado numa empresa tinha na Swift. E o Walter foi lá, né, resolveu o problema da Swift e a coisa deu certo, mais ou menos assim, né, jogar os leões. Se ele desse certo, parabéns, se não desse errado, foi problema dele, ele que se vire, né? E o Walter fez um trabalho fantástico racionalizando o processo. Foi um processo de racionalizar os processos, as instituições da organização, para que ela fosse eficiente e gerasse receita e margem para os acionistas. Foi um desafio, Walter, mesmo? Sim, foi o desafio mais grande da minha vida, talvez. Eu cheguei a uma empresa que era gigante, 15.000 funcionários, 5 fábricas, 25 pontos de venda gigantes, unidades de venda, e várias fazendas. E eu fui trabalhando nisso. E realmente, eu acho que não fui apenas eu, éramos uma equipe, tínhamos um presidente, um CEO muito bom, e eu encabecei muito desses projetos. E realmente a empresa tinha muitas carências e a gente foi corrigindo e realmente tirou ela de uma situação muito ruim. Porque os mercados de alimentos são mercados extremamente difíceis. Porque alimento dá 2%, 1,5%, valor em relação ao preço de venda. Então é muito difícil, a margem é muito pequena. Então você tem que ter grandes volumes. Então isso implica um trabalho grande, sem descanso, e era corrigir todo o que Van Dijk falou. Realmente foi o maior desafio. E tem um desafio que quero comentar, porque eu vinha de uma raiz muito técnica. E brasileiro totalmente diferente argentino. Eu fazia um sistema maravilhoso. E os caras falaram, Walter, onde está o dinheiro? Las primeras 2 ou 3 veces não sabia. Aí comecei a estudar, retomei algo da faculdade, Peter Drucker, e leí aquele livro Management for Profit, se mal não me lembro. E aí nesse livro encontrei a chave que me abriu a porta para eu conseguir incorporar dentro de minha
bagagem técnica, a questão do lucro. E isso me mudou a mim. Não, esse foi um momento de ruptura na sua carreira. Aí me mudou. Deixou de ser um sujeito técnico, um executivo técnico, para virar um executivo multifacetado. Podia ser colocado, e foi o que abriu o caminho para essas 4 ou 5 carreiras distintas que ele teve. Mas foi esse momento da lâmpada, o gênio da lâmpada. Se ele não tivesse apertado o botão... Vocês acham que hoje, por exemplo, se as pessoas não fizerem essa mudança, você acha que elas estão morrendo no mercado hoje? Acho. Estão. Sem dúvida, porque nós estamos em um momento onde a norma é a mudança. Uhum. Isso é o importante hoje. A norma hoje em dia no mercado é a mudança, não a permanência. E tem muito a ver com aquela conversa que eu sempre falo, que é a zona de conforto. A zona de conforto é a âncora que leva para o fundo do mar carreiras, aspirações, todas as pessoas, por mais capacitadas, talentosas que elas sejam, se ela não se emancipar da zona de conforto, é como o adulto que não quer sair da casa dos pais. Aquilo vai trazer e aquilo faz com que você não seja um ser humano no mundo dos negócios ou no mundo da carreira, da sua profissão funcional. Ou seja, o mercado já há muito tempo já tem mostrado que essa chavinha precisa virar, e acho que talvez muitas pessoas não perceberam isso ainda, né, Walter? Isso não. As pessoas não percebem. A zona de conforto, se você a pensar bem, é o pior lugar do mundo. Porque a zona de conforto é todo cuadrado, todo é como é repetitivo, aquela vida amassante que nada muda. Que você acorda às 7, toma banho, vai trabalhar, fica 4 horas, fala as mesmas coisas, repite. É horrível. Enquanto que fora da zona de conforto está o desafio, o medo, as oportunidades. Então, a zona de crescimento é a zona de desconforto. A zona de desconforto, do medo, da emoção, do entusiasmo. Anota aí, a zona da emoção antecede a racionalidade. Antecede a racionalidade. É aquele elemento que nos faz igual ao animal. Quando aquele elemento dá o susto, dispara a adrenalina, o cortisol, a gente está trabalhando com a nossa amígdala, como nós fôssemos um réptil. Nós temos alguns instintos. Atacamos, corremos, comemos ou mantemos relação sexual. São as alternativas básicas. São as alternativas básicas. Né? E nesse momento desse susto, desse ataque hormonal em você, aí tem um lado racional que você consegue falar. Agora eu vou romper com isso aqui. Mas é através da emoção. Se não tiver essa emoção do desconforto físico e mental, é difícil. Eu vou falar um negócio que o Walter vai me matar, mas eu vou falar porque eu admiro muito isso. O Walter, em fevereiro próximo, vai fazer 86 anos de idade. 86 anos de idade. O Walter trocou de carreira e redirecionou a vida dele umas 3 vezes depois dos 70 anos de idade. Isso para você que acredita que tem 40 e muitos, ou 30 e muitos, ou 50 e muitos, que a sua vida está pré-determinada, que daqui para frente é só isso e ladeira abaixo. O Walter mudou uma estrutura corporativa inteira, uma organização multinacional que é a Mazars, com mais de 80 anos de idade, montando um projeto de treinamento, coaching dos executivos para maior performance, mensurado na quantidade de receita que eles traziam para a firma. Com mais de 80 anos de idade. Agora o Walter, fazendo 86, está planejando fazer outro negócio, inclusive com a gente. Quer dizer, essa é a maior lição que eu tenho do Walter ao longo da minha carreira. Eu sou muito mais ortodoxo e sou muito mais inflexível com 50 do que o Walter com 86. É uma questão, mas é a vida. Eu, quando comecei a Renesian, eu comecei na área de consultoria empresarial. Então me mandavam a la empresa A. Eu tinha que resolver o problema. Las primeras que fui, o estômago era así, porque eu não sabia nada. E os caras me colocavam no fogo. Claro, tinha ajuda. Mas eu ia sozinho. E eu
ficava 6 meses aí, arrumava uns problemas, aí passava para outra, novos problemas, passei assim 5 anos de minha vida. E depois essa emoção, esse medo passa a ser uma coisa muito bonita. Porque você sabe que vai resolver. Anota aí, essa emoção, esse medo, essa angústia da incerteza é muito bonita, porque você sabe que vai encontrar a ferramenta para resolver o problema. Exatamente. Então você sabe que está, e você tem a metodologia. Isso é muito sistemático. A metodologia te dá a solução. Anota aí, não adianta ser só autodidata. Hoje tem 30 anotas aí. Anota aí, porque tem esse problema. Hoje a produção vai trabalhar. Olha só, anota aí, tem um problema sério aqui que precisa ser dito. Não adianta o cara ser só autodidata e inventar em cima da hora, né? Esse negócio, para dar certo, ter essa descarga emocional, essa ruptura e resolver e trazer a ferramenta de dentro, você precisa ter uma sistemática, um modelo de operação. Perfeito, exatamente isso. E eu aplico esse modelo a coisas, ao coaching lo aplico. Sempre o mesmo. Onde quero chegar? Ou seja, onde a empresa quer ir? Onde está hoje? Quais são as alternativas? Qual vai ser o plano? Como vai ser a execução? Que recursos preciso para essa execução? Em que tempo? Isso é a ideia básica de que a gente aprende trabalhando em sistemas como eu trabalhei, com sistemas como consultoria empresarial, mais consultoria, mais de 10 anos. E a partir de aí não volte mais. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que você há de concordar comigo. Infelizmente, né, Walter, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, né? E eu vou entrar num assunto aqui que eu acho que vale a pena a gente aprofundar. E muitas vezes a gente percebe que eu sofri, Walter, ao contrário. Eu sempre fui muito precoce. Então eu com 19 anos, eu já era gerente de uma multinacional. Me lembro quando eu fui contratado pelo meu diretor, os outros gerentes que tinham lá, eles falavam assim, esse aí é o gerente boy, mas de office boy, né? Assim, então, assim, eu lembro que eu sofria muito com isso, tanto que falei, vou mostrar meu trabalho e em 4 meses, por exemplo, eu me tornei o melhor gerente da América Latina pelos meus resultados, né? Mas devido a esse preconceito que a gente vive, Walter, isso acontece para as pessoas mais novas e também pelas pessoas, conforme a idade vai chegando, sim, a gente vai vendo que as pessoas vão fechando porta do mercado, né? Não pode, isso, aquilo, tal. E você é um exemplo para nós aqui, aos 86 anos de idade, uma pessoa inteligentíssima, concorda? Já tive a oportunidade de estar com você acho que umas 2 vezes, inteligentíssima, uma pessoa que está totalmente conectada com o hoje, do que está acontecendo. Hoje tem pessoas com 44, com 50, com 18, que não têm a conectividade que tem com a vida no sentido de conhecimento. Concorda comigo, Vandir? E a conexão com o passado. Ele sabe o passado aplicado, exato, no presente e o que está acontecendo agora. Porque é muito importante. Se a gente desenvolver aqui qualquer tema com você vai desenvolver e ele vai falar com maestria. Como é que você lida com isso, Walter? Porque às vezes as pessoas elas chegam com esses preconceitos e aí não sabem o gênio que está. A gente está com o gênio aqui do lado. Brilhante. Estou errado? Não, eu acho que a coisa principal começa em você. É um cara tremendamente curioso. Anota aí, eu sou um cara tremendamente curioso. Se você não tem curiosidade para saber como uma coisa funciona, como a vida funciona, o que te cerca, a chance de sucesso é nula. Eu me sentiria muito mal se alguém me fala de algo, e ele de vez em quando me fala, que eu não pesquisei. Porque eu sou muito curioso. Todo o que aparece eu quero saber. Claro que na vida tive que escolher e ir estreitando um pouco o caminho, porque quando tinha 20 anos eu me interessava política, economia, literatura, cinema, arte, tudo. É um homem renascentista. Não dava para fazer. Eu aos poucos fui fechando mais no caminho. Eu tinha uma família e precisava ganhar dinheiro. Então não servia para ser assim um intelectual. Eu precisava ser prático. Então fiz isso, mas eu sou tremendamente curioso. Eu ontem à noite, às 1 da manhã, estava lendo um último trabalho sobre os problemas de desenvolvimento
económicos por discusiones que tuve con bandidos. Entendi. Entonces esa curiosidad acho que es la cosa más importante, porque es la curiosidad de ver la innovación. A curiosidade pela inovação. Anota aí, a inovação é oriunda da curiosidade. Claro. Gente, é o seguinte, a gente vai agora para a dica do Dunga, vamos para o intervalo e já voltar com esse mestre aqui. Eu tô aqui com várias perguntas para fazer com ele e eu quero saber também como é que ele era quando ele era chefe dele lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Anota aí e fala com a Keila. E vamos lá para a dica do Dunga. Olá, Vandique. Olá, Júnior. E olá a todos que fazem parte desse projeto maravilhoso que é o Sou Bem-Sucedido. Gente, hoje eu quero falar sobre generosidade. Ser generoso não é apenas ajudar alguém. Isso também é uma generosidade clássica. Mas ser generoso em tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você sabe. Sua sabedoria, suas habilidades, suas expertises, as especificidades próprias daquilo que você já estudou, já viveu, já conheceu, já experimentou. Quando nós somos generosos naquilo que somos, naquilo que fazemos, naquilo que sabemos, nós provocamos algo maravilhoso na nossa vida, que é a colheita. Quando eu sou generoso naquilo que sei, quando eu sou generoso na experiência que adquiri, eu também vou experimentar a colheita a seu tempo das coisas que por aí eu plantei. Quem planta, colhe. Isso já é sabido. Mas quem planta bem, colhe bem. Ser generoso significa todos os dias termos a disposição em partilhar com todas as pessoas o conhecimento que nós adquirimos ao longo daquele momento, até aquele momento. Todos nós temos essa oportunidade. Todos os dias estaremos com pessoas que sabem menos, que tiveram menos experiências, que caminharam menos que cada um de nós. Portanto, temos a oportunidade, eu digo a grande oportunidade de sermos generosos. Eu me lembro do meu pai. Lá no fundo do quintal da minha casa tinha uma cacimba ou uma mina. E todos os dias meu pai e eu íamos tirar a água daquela mina. E ele sempre me dizia: filho, quanto mais água nós tirarmos desta cacimba ou desta mina, mais água há de brotar. E ele usava essa expressão. Essa mina d'água é generosa com a nossa família. Essa cacimba, essa mina, ficava lá no fundo do quintal. E ele sempre dizia: quanto mais água se tira, mais água brota. O dia que pararmos de tirar água dessa mina, ela vai parar de jorrar água para nós. Bom, na nossa vida é assim. Quanto mais você partilhar, quanto mais você der de si, mais inspirações, ideias, criatividade vai jorrar desse seu coração. Portanto, aprenda, seja generoso, generosa e colha ao longo da vida tudo que você plantou bem. Valeu, gente, um abraço! Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Sou Bem-Sucedido. Estamos aqui com o Walter, o cara que é um gênio. Walter Alba, o meu eterno chefe que virou pai. Walter, a gente estava falando no primeiro bloco, encerramos falando, né, sobre você dizendo que você era bastante curioso, que a curiosidade trazia para você o conhecimento e tal, né? Mas agora mata a nossa curiosidade aqui. Como é que era ser chefe desse cara aqui? Olha, eu vou falar uma coisa. Ele me ligava a mim às 6 da manhã. Walter, tenho uma ideia, a ver o que você acha. 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. Tinha 26 anos de idade. E aí eu estava às 11h30, 12 da noite, o celular. Walter, sabe uma coisa? Ele de novo. Era todo dia a gente trabalhava, os dois iguais, das 6, 7 da manhã até a meia-noite. Muitas coisas criativas, muita criando atividade. coisas, Não parava inventando, de criar. vendo, testando. E agora eu vou fazer uma nota aí. Anota aí.
uma coisa que eu acho que assim é muito importante. Vocês ouviram o Walter falando o quanto ele era curioso, o quanto ele ainda é curioso, o quanto ele quer aprender. E aí a gente vai unir aqui várias coisas para que a gente possa ser bem-sucedido. Primeira coisa, quando a gente quer ser bem-sucedido, a gente tem que estar do lado de gente que dá certo. Concorda? A gente fez uma dupla muito boa. Concorda comigo? Sim. Aí o Van Dijk tá lá. Se vocês repararem que a mesma curiosidade que ele tinha, ele fomentou o Van Dijk. O Van Dijk também é um cara curioso. Sem dúvida. Se você falar o seguinte, Van Dijk, se você falar alguma coisa que o Van Dijk não sabe, você pode ter certeza que depois de 10, 15 minutos ele vai saber falar, que ele vai correr atrás. Então, o quanto é importante você, por exemplo, estar do lado de pessoas que somam a sua vida. Vocês percebem, por exemplo, que outra coisa que é importante, a gratidão. Vocês viram o quanto o Van Dijk fala, né? E as suas palavras transparecem tanta gratidão que você tem pelo Walter. Total gratidão, e eu digo, eu dei certo parcialmente, obviamente você nunca deu certo total, mas o que eu dei certo até agora, eu dei certo porque o Walter descobriu e fomentou talentos que eu nem sabia que eu tinha e me pegou como uma ave e me jogou para voar. E eu voei, mas enquanto eu voava, de vez em quando eu achava que eu podia dar um rasante, e eu não podia dar o rasante ainda. Aí o Walter pegava, fazia assim, me segurava, falava, vai quebrar a cabeça com esse rasante. Jogava de novo para voar, aí eu aprendia uma coisa nova, até eu ter a capacidade de dar um rasante. Mas você sabe que, às vezes, nós temos pessoas que fazem isso conosco porque elas passaram duas situações. Ou alguém fez isso por ela, ou a falta de ter alguém desenvolveu nela o seguinte: quando tiver alguém que precisa desse amparo, eu vou dar. Você foi quem, Walter? Alguém que te amparou, como você amparou ele, ou você não teve ninguém e depois você viu que você poderia ser amparo de alguém? Não, foi um pouco diferente. Meu sócio en Ernest Young se chamava Juan Carlos Molina. E ele te falava assim, quando você dava uma ideia: espera aí, vamos fazer uma coisa, vamos fazer tradicional. Você primeiro pensa e depois responde. Ele era muito irônico, mas muito simpático, sabe? E era um cara muito criativo. E ele sempre estava jogando desafios. E tive essa pessoa durante 5 anos em minha vida. E na faculdade, porque eu trabalhava na faculdade, tive um professor, Emílio Machado, que talvez seria, naquela época, anos 60, uno de los mayores economistas do mundo en matemática aplicada. Fue a França fazer um curso com o grupo francês de matemáticos, que era do Politécnico de Francês. Era a Politécnica Francesa, que eram os maiores do mundo. Politécnico de Paris. Exatamente. E Kaufmann, era el que já estava velho, Kaufmann. E quando ele voltou de fazer o curso na Argentina, era parte do grupo. E 6 meses depois era o capitão do grupo. Não, o cara era um gênio. Então essas duas pessoas me influenciaram muito a mim. E é triste a gente ver hoje, né? E eu quero o comentário dos dois, por favor. Como nós brasileiros, vou dizer nós brasileiros, vamos falar da gente aqui, o quanto às vezes a gente tem pegado como inspiração pessoas que não são inspiração, né, Van Dijk? A inspiração do mal, a inspiração ao revés é o que mais tem por aí. Tem sentido o que eu estou falando? Tem, porque existe uma tese, uma teoria que foi levada de maneira errada para as empresas, para as organizações, até mesmo para os indivíduos, que é a ideia de autenticidade. A gente falou da autenticidade. E as pessoas entendem que ser autêntico, é ser a pior versão de você mesmo. É verdade. Você bota o pé na mesa, fala palavrão, xinga, sabe? E ao invés disso, quando a gente fala de autenticidade, a minha concepção de autenticidade é tentar ser a versão de mim que eu ambiciono ser. Concordo. Nem sempre consigo. Eu caio muito, mas eu sempre falo. A vida não é para charlatão. Se você não quer ser algo grande, você quer ser o máximo que você pode ser, né? Então de vez em quando a gente se acostuma a ser o antônimo daquilo.
O contrário. As pessoas querem Salvador, né? Elas não querem entender que, por exemplo, e isso é muito, muito importante você saber que no Sou Bem Sucedido, por exemplo, né, nas mentorias, tanto o Vandic Silveira quanto eu e todos os especialistas, lá não tem esse discurso de somos salvadores e somos perfeitos. Pelo contrário, a gente traz muitas vezes como exemplo os nossos erros para mostrar o quanto até que não se faça isso, vamos melhorar e vamos fazer diferente, né, Vandic? Eu vou dizer, as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu convivi, que são realmente fantásticas, elas erraram mais do que acertaram, mas elas aprenderam de cada erro. Não tem dúvida. Elas aprenderam muito dos erros. Você aprende com os erros e você não salva ninguém. Ninguém salva alguém dele próprio. Você apenas pode marcar um caminho. Anota aí, ninguém salva alguém dele próprio. É muito importante você saber disso. Ninguém vai salvar você além de você. Vão haver pessoas que vão estender a mão, que vão tentar, que vão apostar em você. Exatamente. Mas se você não fizer, eu vou agarrar essa corda e vou nela, que eu vou sair do buraco, desculpe. O cara pode até puxar você, mas se você não segurar na corda e tentar... A gente está falando aqui, Walter, então de autorresponsabilidade. Eu sou responsável por mim mesmo e eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu sou, porque eu posso mudar apenas uma pessoa neste mundo. A mim próprio. A si próprio. Você só pode mudar você. É uma afirmação isso. Sim. Você pode estender uma mão para outro, mas ele tem que assumir que quer mudar. Se ele não assume, você não muda. Eu, quando peguei, ele era muito curioso, e era quase um avião, não? Mas a gente pegou uma empresa, se lembra do IBMEC, 90 alunos por ano. Quando ele foi para Belo Horizonte e eu fui para o Rio, a gente tinha botado 700 alunos em 2, 3 anos. No curso que a gente era a parte do negócio que a gente era responsável, fora o resto. Mas tinha 80. A gente chegou, tinha 80. Nós botamos 700 em cada um desses cursos que a gente estava fazendo. Exatamente. Foi uma coisa, o negócio totalmente mudou a cara. Ou seja, me respeite porque a gente sabe o que a gente está falando. Mudou a cara do negócio. E eu acho que uma das coisas que mais me ajudou nisso foi o fato de eu não ter nenhuma ideia do que eu estava fazendo. É verdade, eu não entrei com versões preconceituosas, né? Ideias preconcebidas do que tinha que ser. Nós testamos tudo, nós fizemos experimentos. Faz isso. E de vez em quando dava umas cagadas violentas. Uma vez o Walter inventou uma prova de boas-vindas, né? O cara chegava lá no IBMEC, o cara já chegava com medo. Fazia o MBA do IBMEC. A pessoa sabe que vinha uma naba desse tamanho, porque o cara tinha que estudar, não era brincadeira. Aí a gente tinha um problema de disparidade entre alunos. Tinha um cara que vinha da Poli, que sabia muita matemática mesmo, aí vinha um cara vagabundo, que era inteligente, mas que não tinha estudado matemática. O cara não sabia nada. Provas de boa-vinda. E a gente botava o cara lá dentro. Né? No primeiro dia de aula. Você tá falando sério? Juro por Deus. Sim, com o contexto. O primeiro dia de aula. Tá? O primeiro dia de aula, o cara chegava lá, todo mundo com medo. Vai entrar o professor de economia, vai entrar o cara de estatística, o cara de finanças, aí entrava o São Vicente, professor reconhecido, botava medo de todo mundo. Aí o Walter chegava e boa noite, é um prazer, um orgulho ter vocês aqui. E para começar a jornada no IBMEC, nós vamos dar para você um welcome test, um teste de boas-vindas. Aí metade da sala ia embora. O cara trancava a matrícula ou já pedia desligamento. A prova. Agora, eu olho assim pro Walter e falo assim, a gente falando, como é que a gente vai nivelar as pessoas? E como é que duas pessoas razoavelmente inteligentes e capazes chegaram à ideia de fazer um teste que ia estar tudo errado? De trás para frente a gente olha e fala, tá tudo errado. Aí fizemos um teste, contra tudo, contra todo. Precisa nivelar, vem o cara aqui, o outro vai embora. Pois é, tudo. E era muito engraçado, porque isso virou um meme. Na época não tinha meme, mas era um meme que falava da gente. E esse erro gerou o que depois? Aí a gente descobriu que tinha um buraco que estava faltando. O que aconteceu? Eu, quando cheguei, eu tinha feito muitos cursos no Banco Internacionais, talvez uns 30, assim, 18, 20 anos. E eu sabia o que era o nível de afora. Eu digo, vamos fazer, eu não tenho complexo de inferioridade, eu vou fazer um curso tão bom ou melhor como os de afora. Chegou ele,
que quando ficava bravo falava em inglês. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Ele estava falando português, ficava bravo. Sanos de bichos. Não saía na hora. Era incrível. Y ahí con una cabeza así, entonces la gente colocó una cosa y los alumnos que teníamos, que eran bons, pasaron a ser alumnos de segunda, porque los caras que fueron atraídos eran los mejores de Brasil. Entonces IBMEC comenzó a crecer y ahí creamos o curso que ele gerenció con grande suceso, que es el CBA. Tinha um buraco, né? Existia o MBA, a gente foi botando, né, a régua mais alta, mais alta. O Walter tinha feito o mestrado na Universidade de Londres, tinha trazido umas pessoas boas, e a gente começou a nos cercar, né? Eu tinha terminado o PhD, aquela coisa toda, e a gente começou a elevar. Exatamente. Né? A régua estava alta. E a gente estava trazendo o creme de la creme. Só que a gente notou o seguinte, tinha um buraco entre o cara que se formou e o cara para fazer o MBA executivo do IBMEC. E a gente não estava pegando esse cara. Só que esse cara que estava estudando para a gente, ele era chefe de, na média, 4 outras pessoas. Quer dizer, como tinha 3.000 caras fazendo esse curso no Brasil todo, naquela época, nós estamos falando, né, que tinha 12.000 potenciais para estar nesse lugar aqui. Aí a gente falou, vamos atrás. E foi assim, a gente foi fazendo caso, sendo criativo, mas usando réguas de métricas e de aplicação de razoabilidade, esse tipo de coisa. E a gente descobriu o mercado, que era o mercado que hoje é o maior mercado do IBMEC e do INSPER aqui em São Paulo. Não, eu acho assim que é bacana, eu te conheço, você é meu sócio, um amigo, o Walter também, tenho como amigo, e eu percebo, por exemplo, que é uma característica de vocês, assim, se a gente errou, ok, reconhece o erro, bola para frente, aprendemos que vamos aprender com o que erramos e vamos seguir em frente. E vocês fizeram, não sei se eu posso usar essa palavra, mas uma potência, o IBMEC, do trabalho que vocês fizeram. Sim, fizeram uma potência. Ou seja, né, a prova de boa-vinda. Ninguém. Eu vou falar essa é uma prova de boa-vinda. Você fez a prova de boa-vinda, né, vocês conseguiram encontrar o buraco e, meu Deus do céu, cara, é absurdo. Tô errado? Uma outra coisa que eu falo do Walter, que é uma capacidade que ele tem, é o seguinte, ele é muito seletivo, né? A maioria das pessoas que estavam lá levava expor, mandava embora, falava, cortava a cabeça, mandava o cara embora. Mas as pessoas que o Walter sentia que tinham talento, lealdade, né, e garra, porque, de novo, não adianta só o cara ter talento, tinha muito cara talentoso vagabundo lá, o cara ficava sentado em cima do PhD dele. Tinha muito cara que era leal, mas não tinha nenhum tipo de competência, né? Saindo correndo. Você mandar o cara fazer, o cara ia para o lado, para o outro, do lado, para o outro. Mas você tinha que ter essa tríade, né, de competência, lealdade, né, e garra de trabalhar. Coragem. Sim. Aí o Walter, o que eu acho essencial, o que eu aprendi com ele, é esse negócio de jogar lá, mas o cara vai cair, o cara pega. E ser... É mais ou menos como você apresentar na máfia, sabe? Quando você entra apresentado na Cosa Nostra, o cara vai lá... A analogia que ele vai fazer. É verdade, o cara vai lá e quando eu coloco um sujeito lá dentro, o responsável pelas ações desse sujeito não é mais esse cara, sou eu que apresentei ele, eu sou o sponsor desse cara. Sim. É mais do que mentor, eu sou um sponsor, eu estou apostando a minha carreira nele, estou apostando a minha reputação nele. Eu vi o Walter fazer isso várias vezes. Essa é uma habilidade fundamental em todos os aspectos, como pai, como chefe, como líder, que o Walter mostrou para mim. E aí, Walter, como foi depois? Bom, tem uma coisa que ele falou que é importante. O líder é responsável, como ele falou, por los que faz e los que trabalham para ele. Eu várias vezes em minha vida fui chamado por alguém lá cima me falar: fulano fez tal coisa, o que vamos fazer? Não, ele não fez, fiz eu. Por que eu mandei ele? Então eu errei. Você tem que falar-me a mim, não a ele. Eu vou falar com ele. Então as pessoas se sentem que tem uma pessoa que coloca e aposta neles, mas está com eles. Então você vai para o frente. Porque sabe que estamos juntos, vamos morrer juntos, mas juntos.
no dejar a la persona abandonada nunca. Sabe quando eu digo para você que comigo ninguém fica a pé? Aprendeu com ele. Eso, Tem carona para todo mundo que claro, que entrega. competente, Que entrega. leal, tem gana de ganhar a guerra. O cara que chega já derrotado, esse cara não tem nem que entrar no time. No, eso no, eso es verdad. En el fondo, la gente, lo que existe el comprometimento de la persona, una relación de confianza. Yo nunca teria feito las cosas que fiz sin él, porque él fue muy importante, con su entusiasmo, con su juventud, con su inteligencia. Tenía otros caras con él, también. Entonces la gente no era yo no era el héroe que creaba. Yo sin él no teria sido nada. Mas eu contaba con él y eles contaban conmigo. E eu falava sempre uma coisa que ainda hoje falo. Eu sou um cara teimoso, discuto muito forte minhas ideias, mas eu não quero ganhar. Eu quero ganhar do mercado. Eu seria muito feliz de perder para vocês se ganhamos ambos do mercado, porque a gente está aqui para ganhar dinheiro. É importante o que você está falando, porque hoje existe uma disputa tão grande de ego, né, Walter? Um ego no sentido de, assim, um quer ter razão e, na verdade, não importa de onde veio a ideia, o importante é a gente ganhar o mercado, né? A gente ganhar dinheiro, vamos falar de ganhar dinheiro, né? E hoje a gente percebe sócios brigando, né? Diretorias brigando por causa de um ego. É ridículo. Ridículo. É bobagem. Sempre fui contra isso. E, Walter, 86 anos, saudável, inteligentíssimo. Malha pra caramba. Malha também? Sim, toda a vida. E o que te motiva ainda hoje aí tá firme trabalhando aí hoje aí? E ele poderia pegar o avião e Eu sei. fazer a escala onde ele quisesse. Porque hoje é o seguinte, né? Com toda essa, tudo isso que você já conquistou, você podia pegar aí, quer saber? Eu vou curtir a vida. Quer saber de uma coisa? Eu já recebi telefonema do Walter, da Irlanda, dizendo: não aguento mais essa viagem, tô de saco cheia, eu quero voltar para fazer alguma coisa na minha vida. E aí, Walter, o que te motiva até hoje estar aí, né? Com um novo projeto, né? É que para mim a vida que vale a pena ser vivida é a vida com projetos, com desafios que você tem que enfrentar. Anota aí está a vida que vale a pena ser vivida é a vida com não projetos, a vida de um desafios. cara que está cansado assim. Isso de dizer que vou estar descansando, retirar-me, fazer o quê? Morrer, você é uma árvore. Está esperando que alguém corte. Não, você tocou no assunto aqui, Walter, muito, muito bacana aqui, sabe? É muito importante. Eu acho que eu sou terapeuta, sou psicanalista também, eu clinico até hoje. E a gente estava falando lá nas minhas sessões, Mandique, lá, a gente falando a diferença entre desejo e propósito, né? Porque são coisas totalmente diferentes, né? Então, e realmente a gente vê que as pessoas estão adoecendo mais, porque não tem propósito, né? Não tem o que buscar, ficam só presas nos seus desejos e realmente não tem metas, propósitos para que possa realizar, né? E a gente vê um homem de 86 anos que malha todo dia, né? Que trabalha e que está cheio de propósito para a vida ainda. E que me telefona, eu acordo cedo. Manda mensagem para mim às 6 horas da manhã, 5:30 da manhã. Vi isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E é engraçado, porque tem coisa que eu falei para ele há mais de 20 anos atrás, quando eu estava terminando o doutorado, que eu escrevi aqui, eu vim para lá eu vim para o Brasil sem ter defendido a tese. Então eu estava sempre estudando de madrugada, pegando aquelas coisas que existia de última geração e falando com o Walter, né? Ao mesmo tempo que eu trabalhava lá e aquela coisa toda. Muito bem. E tinha certas coisas que eu falei há 20 anos atrás, 23 anos atrás, 25 anos atrás, o Walter olhava para mim hoje, semana passada, falava: você falou isso, pá. A memória do Walter assim, invejar, porque eu falo assim, eu não tenho. Eu nem sabia que eu tinha dito isso, mas ele anotou. Eu acho que o Walter... Eu posso falar uma percepção que eu tenho sobre você, Walter? Uma percepção pessoal? Eu falei isso nos programas atrás, que a gente se perdeu isso, sabe? O Walter, eu acho que ele lembra, porque nossa geração, ela perdeu o sentido de observar o outro, né? Então o Walter, a gente percebe que ele presta atenção no que você está falando, ele dá importância para o que você está falando, né? E realmente, na hora que talvez ele tiver uma resposta, que seja 25 anos depois, isso significa valor pelo outro, né, Walter? A gente perdeu
esse sentido de valor pelo outro, do que o outro fala. E aí tem outra coisa importante para a liderança. Eu sempre reconheci sempre, é o mérito do outro. Eu falo, eu estou falando isto, que meu amigo Júnior me explicou faz um ano atrás que tal coisa. Júnior não está na sala. Mas eu falo, nunca me apropio de lo que é de los outros. Vou usar, mas vou dar a lo que tem. E isso para o trabalho, para tudo. Porque a pessoa sente que você valoriza, que você está com ela. O importante é criar essa relação de confiança. Você está com ela através do mérito. Reconhecer o mérito alheio, mesmo que você utilize as ideias ou as ferramentas, é sempre muito importante, porque essa pessoa sabe que ela pode contar com você e que você está junto. Sim, isso é fundamental. E que às vezes a gente não precisa mostrar para os outros que a roda está sendo inventada de novo, né? E que a gente pega do outro a ideia, enfim, a gente usa, né? Isso é sabedoria. Isso não é nem inteligência, é sabedoria. Agora eu vou dizer um negócio para você. Eu presenciei uma situação, vou citar nomes, né? Porque essas coisas a gente nem fala, de gente que se apropriou das ideias do Walter. Numa reunião, conselho lá. Entendi. O bicho ficou louco. Ô, Walter. Eu pensei que ele ia matar o cara. Walter, projetos para agora, para o futuro. Qual é o projeto que você está tocando hoje? Bom, eu continuo a trabalhar com coaching e também com estratégia. São duas coisas que mais toco. Mas neste momento, eu, apesar de que quero seguir trabalhando, quero estar mais com minha mulher. Porque eu não sei quantos anos mais vamos estar juntos. Sim. Então eu estou preocupado com isso. Então eu, mas indo, eu ainda continuo tocando e com o que seja com o coaching e estratégia, estou estudando a estratégia em tempos turbulentos, implementando modelos e em coaching também, estou trabalhando hoje em dia com as novas habilidades e skills do século XXI. Bom, que isso são é uma coisa diferentes. importante, porque anota aqui, quem quiser, quem tiver interesse em coaching, focado nessas habilidades, competências, emoções do século XXI, pessoas que estão interessadas, o Walter pode ser uma excelente solução para você. Eu concordo e mega indico. E também já quero te convidar. Vou falar o que veio agora, vou dizer assim, isso são coisas do coração. Vamos lá, tá? Vamos lá. Walter, todo mês agora nós temos um jantar do Sou Bem-Sucedido, onde reunimos os membros e convidamos as pessoas. E a gente sempre leva um convidado especial. Em outubro agora, né, nós vamos ter, e queremos em novembro ter você como nosso convidado especial do nosso jantar. Eu gostaria muito. Para que você fale com os nossos membros, para todas aquelas pessoas que vão estar lá, porque realmente estar perto de você, não estou querendo jogar confete, mas Deus sabe que veio do meu coração, é beber de uma grande sabedoria, né, eu só aprendi coisas boas do Walter. Walter, obrigado. Até quando ele me dá uma carcada, vem alguma coisa boa. Ah, é? Você dá carcada nele ainda? Ah, o tempo todo. Mas é isso, né? Isso mostra que ficou uma amizade profunda. Sim. Não seria, minha vida não seria igual. E aí eu falo uma coisa também. Se eu que gosto de você, e se você fazer algo errado, eu não falar, quem vai falar? Teu inimigo? É verdade, Walter. E é verdade. Eu vou te falar uma coisa, Walter. Antes de te conhecer, eu já ouvi falar muito de você. Ah, sim. Porque ele sempre falou de você. Sempre, sempre. Tudo que ele sempre aprendeu, da importância que você tem sobre a vida dele. Mas assim, estamos chegando no fim do programa. Olha, hoje daria vontade de fazer 2, 3 horas de programa. Mas eu quero te agradecer, viu, Walter, de você ter vindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. E olha só. Primeiro que você pode tê-lo como coaching, aí já fica a dica, tá bom? Aqui vai estar aqui o e-mail dele aqui para que você possa estar falando com ele. E aí, ó, você que quiser agora em novembro estar no nosso jantar, também fala com aquela. Fala com aquela. Fala que você quer jantar com o Van Dijk e com o Júnior e mais um bando de gente. Eu não sei o que a gente vai comer, mas a gente vai ter uma boa conversa. Vamos ter uma boa conversa, vai ser um jantar bacana e aí vamos ter como convidado especial aqui
o nosso grande amigo Walter, e eu tenho certeza que você vai beber dessa sabedoria. Walter, muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Walter. Muito obrigado por tudo, Walter. Agradeço do fundo Também do coração. agradeço você. Muito obrigado. Pessoal, o que vai fazer aí agora? Ó, é o seguinte, pega o seu tá celular, chama a Keila, porque você tem uma semana de presente aí. Chama a Keila, que é isso? Fala com a Keila. Fala com a Keila. Anota aí. Fala com a Keila que você vai ter aí uma semana de mentoria com a gente. Rogic, muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, um abraço. Até semana que vem.